just a teenage wedding and he almost wished them well. You could see that Pierre, the true little the mademoiselle, and now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Said I said you, was it gonna show you never can tell. Olá, estamos de volta para mais um programa Nossa Casa. O assunto de hoje é mais voltado para as tecnologias e o nosso convidado de hoje, Leandro Scalabrin, que é CEO do grupo SWA. Leandro, você pode se apresentar um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece? Bom, eu sou natural de Realeza, né, sudoeste do Paraná, mas hoje eu me considero medianeirense porque vai fazer 22 anos que estou em Medianeira. Eu vim para cá como calouro da UTFPR, né, me formei aqui, fiz graduação e especialização, aí voltei como professor da universidade. Durante o processo de docência, os 2 anos como professor contratado, eu acabei incubando a SWA Sistemas. A SWA até é importante frisar, ela nasceu dentro da FACIMED, que também foi um programa que a faculdade nasceu de um movimento que teve em Medianeira muitos anos atrás. De muitos empresários, né? De muitos empresários e tal. E aí a SWA hoje ela nasceu dentro da FACIMED como um departamento de tecnologia dentro da faculdade que gerou a SWA na incubadora, continuou prestando serviço para a FACIMED, que depois agora se tornou o DC, né? E com isso a gente acabou levando nossos serviços para todo o Brasil hoje, né? Então, estou há 22 anos aqui em Medianeira. O grupo SWA hoje é composto por 3 empresas, que é a SWA Sistemas, que que agora é o Jacad, da vertical de educação. Nós temos a Neocred, que é da vertical financeira, a gente atende cooperativas de crédito. E agora nós temos a Mateus Soluções, que é uma empresa de Curitiba, que a gente adquiriu agora em 2021, que é da vertical de idiomas. A especialidade dela é atender escolas de idiomas. Então, esse é um pouquinho do grupo SWA. Que legal, uma empresa medianeirense, a gente com certeza se orgulha também de ter essa empresa aqui, verdade, de ter tido a origem aqui, né, Roberto? É uma empresa que nasceu daqui, eu acho que a maioria do pessoal é daqui, né? Somos egressos da UTFPR, nós temos alguns egressos da Uniguaçu, é uma galera da região. E nós temos alguns funcionários também que a gente acabou trazendo para cá de Umuarama e de outras cidades também que trabalham com a gente. É uma empresa que hoje está com 74 pessoas aqui trabalhando no setor de tecnologia, e aí com mais de 20 vagas em aberto, então a gente deve chegar talvez próximo a 100 pessoas até o final do ano. E é uma empresa que leva Medianeira, né, para o Brasil inteiro, dentro do setor de educação, uma vez que nós somos entre as 5 maiores empresas hoje do segmento educacional no Brasil. Olha só, realmente é um orgulho. Bom, é uma empresa na área de tecnologias. É uma empresa de tecnologia, então hoje o que a gente faz, por exemplo, no setor de educação? A gente trabalha toda a área de gestão, né? Então a nossa missão é profissionalizar a gestão educacional. Esse é o nosso objetivo com o propósito de empresa, na SWA. E na Neocred é facilitar o acesso ao crédito, né? Então, na educação, por exemplo, então, desde o processo seletivo para entrar na faculdade, toda a gestão de documentação acadêmica, história escolar, registro de diplomas, a gestão financeira, aquela interação dos aplicativos de portais, de aluno, de professor, o ambiente com o aluno, ou agora com a pandemia online, estudo e tudo mais. Então, esse é um conjunto de sistemas que hoje a gente desenvolve. Então, nós somos uma empresa de tecnologia dentro do mercado de educação. Nós somos uma empresa de tecnologia dentro do mercado financeiro. E a mão de obra para vocês, como que está funcionando? Tem bastante jovem se especializando, entrando nessa área, porque, obviamente, é uma área que está em alta, né? A gente sabe, com a chegada aí da Web 3.0, então, vai crescer muito mais. Então, isso é uma coisa que eu já venho falando há alguns anos. Acho que todas as empresas, não importa o segmento, sendo ela uma empresa de food, sendo ela uma empresa do varejo, de calçados, de roupa, enfim, no futuro ela vai se tornar uma empresa de tecnologia, porque o mundo está se tornando um movimento digital, né? O mundo digital ele não é tão simples, lá, quando a gente fala lá nos bastidores, né? A gente fala assim, vamos pensar assim, a cozinha, a gente às vezes vê o salão do restaurante. Mas a cozinha do restaurante, que é o bastidor da tecnologia, ele é um mundo que demanda bastante conhecimento técnico, lógica. Então, ele é diferente. Em vez de você comer o prato que é gostoso, você tem que preparar ele. Então, essa preparação, ela demanda algumas habilidades e também competências que envolvem muita matemática, muito raciocínio. E aí, ao longo do tempo, nós tivemos muitos jovens, uma geração que vai assim,
quanto é complexo trabalhar com isso. Às vezes tinha outras profissões que eram mais atraentes. E, querendo ou não, a tecnologia, ela sempre foi vista, que, querendo ou não, quando o jovem ele entra numa formação, ele entra dentro de um processo onde os pais influenciam muito isso. E aí os pais, eles olham o quê? O joguinho, o WhatsApp, a mídia social, que o jovem perde muito tempo e fala assim, vai fazer alguma coisa que dá uma rentabilidade mais produtiva. E aí sempre, se for olhar a geração dos nossos pais, e agora está mudando isso, né? Mas nossos pais falam, vai fazer uma faculdade mais tradicional, que é Direito, vai fazer uma administração, outro curso. E isso despotencializou um pouquinho o setor de tecnologia. E aí nós temos uma deficiência muito grande, e isso tem um time. Só que agora, como vem a escassez, aí vem a lei da oferta e procura, o salário de tecnologia, por exemplo, profissional de R$3.000 setor de tecnologia em janeiro de 2021, hoje ele está cotado na média de R$9.000 a R$10.000 em janeiro de 2022. E isso vem a ver um pouco com a escassez. Então é um grande desafio para as empresas de tecnologias, porque hoje as empresas de food estão indo para o digital, as empresas do varejo indo para o digital. Então, além de ter uma escassez de mão de obra, tem muitos negócios entrando no mundo digital, e a escassez é ainda maior, né? E aí tem uma coisa com a pandemia que veio, que ela acelerou o processo do home office. E o home office, o que acontece? Isso não é só você trabalhar em casa, mas isso demonstrou que um profissional, por exemplo, para trabalhar com uma empresa na Califórnia, não precisa mais estar na Califórnia, uma empresa para trabalhar na Europa, no Portugal, na Alemanha, não precisa mais estar na Alemanha. E aí vem a competitividade do câmbio. E aí os países que têm um câmbio, não é só o Brasil, mas a Argentina e todos os outros países que tiveram um câmbio, que tem um câmbio não competitivo, ele acaba perdendo os melhores profissionais. A gente fala assim, é o êxito cabeça pensante para outros países. Mas a questão agora ele não mudou de região, ele continuou na mesma cidade, mas trabalhando para outros países. Então, isso deu uma escassez maior. E aí a matriz de custos das empresas nacionais de competitividade, muitas delas não estão conseguindo suportar essa carência. Então, mas é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar dentro das eficiências de gestão nos próximos anos. E a mulher, Leandro, como é que ela está? Ela está participando dessa inovação? Ela tem lugar? A mulher tem lugar, inclusive a gente sente falta da mulher nesse setor de tecnologia, né? Porque, então assim, hoje a gente olha, o setor de tecnologia normalmente é 70-30, é o que mais ou menos a gente tem. Na SWA já tivemos meio-meio, quando a gente era menor, mas hoje eu vejo que é 70-30. Mas não é uma questão de não ter espaço para ela, é uma questão, hoje eu vejo a mulher escolhendo outras áreas que não é o setor de tecnologia. Mas a gente tem muita mulher hoje e é um mercado muito aberto, porque a mulher ela tem algumas aptidões dentro do senso da mulher que o homem não tem. No setor de qualidade, no setor de teste, no setor de usabilidade, sabe? No atendimento ao cliente. Então, eu acho que tem muito espaço para a mulher ainda nessa área. Basta ela querer optar por essa área. E se especializar nisso, né? Isso aí. Leandro, a SWA, ela teve várias evoluções ao longo dos anos, né? Hoje, a empresa está extremamente grande, divulgando muito mais, está fazendo o marketing, a gente comentava isso aqui no começo, antes da entrevista, fazendo muito marketing fora aqui de Medianeira, no Brasil inteiro, né? Ela está presente em todo o Brasil. Hoje ela está presente em todo o Brasil. Até esse ano, como a gente entrou numa posição a nível nacional, a gente compete com grandes empresas, então a gente teve que se posicionar, inclusive dentro das mídias de marketing. Então, esse ano a gente saiu de mais de 40 mídias nacionais, e aquilo quando eu estava conversando, né, Larissa e Roberta, então a gente acabou hoje participando, a gente hoje, por exemplo, hoje à noite está fazendo uma live, por exemplo, falando sobre o impacto da tecnologia no setor de educação a nível nacional, num programa que é vinculado à TV Record. Então, o que acontece? A gente já projeta a Medianeira, na verdade a gente já nasceu, o nosso primeiro cliente já foi em Guarapuava, então não é local, né? Então o segundo cliente já foi em São Paulo, o outro foi em Curitiba e assim foi. Então, a gente já nasceu no nacional, então hoje a gente às vezes dentro da educação, a gente às vezes é muito mais conhecido fora do que propriamente localmente, sabe? Até porque hoje 70% dos nossos clientes nem são do oeste do Paraná, eles são de fora. E como que foi a fundação? Assim, você sempre teve essa vontade de empreender, de ter um negócio próprio? Então, Larissa, acho que é uma boa pergunta, porque quando eu vim para a faculdade, o meu primeiro contato com tecnologia foi em 95, no programa do Governo do Estado do Paraná, que é a Inclusão Digital, Paraná Digital. E aí eu tive meu primeiro contato, eu tinha 15 anos de tecnologia, e falei assim, isso aqui que eu quero trabalhar. E aí
eu me formei como técnico em contabilidade, e aí eu fui inserindo aí no mercado de tecnologia, falei assim, isso aqui eu quero trabalhar. E quando eu vim para a faculdade, eu já vim com o intuito de, quero ter uma empresa no setor. E aí eu sempre falo assim, até eu estive na UTF esses dias, né? Por exemplo, a Establar nasceu de um programa de estágio. Então, o estágio, você pode dizer, ele pode se tornar um simples estágio, ou ser o seu negócio. Isso, então depende muito daquilo que você quer. Então, eu sempre tive essa ideia de ter uma empresa e fazer a diferença dentro da tecnologia. Só eu não tinha certeza em qual setor que era. E acabou sendo no setor de educação, que é um setor ainda primordial e muito importante dentro de qualquer país. Precisamos de grandes investimentos ainda, principalmente na educação, né, Leandro? Eu acho que a educação, a pandemia, ela veio para acelerar grandes mudanças. Existia um paradigma muito grande, por exemplo, do online e toda a questão, e tinha uma grande massa da educação que defendia muito o presencial, a presencialidade e tudo mais, né? E a pandemia, ela veio para meio que acelerar esse processo. Então, não teve mais como dizer, não, tem que ser. E aí demonstrou que aquela expectativa que tinha, ele é possível, sabe? E abriu uma grande possibilidade. Você olha assim, a própria universidade hoje, você não precisa mais fazer uma disciplina aqui em Medianeira, você pode estar em Medianeira e fazer uma disciplina de uma unidade de Cornélio, de Curitiba. E, assim, e olha só, eu posso ter um excelente professor em São Paulo e assistir uma aula dele sem ir lá. E ele nem precisa vir aqui. Então, ele abriu uma série de possibilidades que antes tinha um grupo que falava assim, não, isso não é possível, mas demonstrou que é, né? E funciona, gente. E funciona. Dentro dessas grandes possibilidades, a gente tem ouvido falar muito e lido muito a respeito. O que é o metaverso? Está muito longe de nós ou está aí? Ou estamos vivendo já? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso logo depois do intervalo. Já a gente volta. Há 27 anos de dedicação, paixão e comprometimento. Hoje, celebramos o nosso 27º aniversário como sua imobiliária de confiança. Durante todo esse tempo, temos tido a honra de ser parte de histórias que moldam vidas e comunidades. Graças a você, nossa jornada tem sido incrível. À medida que olhamos para o futuro, estamos determinados a continuar oferecendo os melhores serviços e soluções imobiliárias. Agradecemos por sua confiança e parceria até hoje, que ela perdure ainda mais tempo. Espaço 3, há 27 anos, a marca forte em imóveis. O Chapas Grill é o restaurante e pizzaria perfeito para a sua família, com a qualidade de quem é referência no mercado. O nosso cardápio é composto pelos principais clássicos regionais, com os ingredientes da mais alta qualidade. Servimos diariamente, buffet livre e por quilo, saladas, pratos quentes e chapeados todos os dias. À noite, nossas deliciosas pizzas, porções e várias opções à la carte. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda a mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Aqui na Unidunité, resgatamos a essência da infância. O simples funciona e faz a diferença. Aqui, a brincadeira é levada a sério. A rotina do brincar é planejada e aplicada com muito amor e dedicação. Muito mais que um brinquedo, brincar é socializar, é se comunicar por uma linguagem única, é se encantar e preferir o simples, é ser criança, é viver. Unidunité, brincando com você. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI.
certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Já estamos de volta. Bom, antes do intervalo, a Roberta fez uma pergunta muito pertinente. E o metaverso? Vai funcionar? O que é isso para o pessoal que está nos assistindo, que não faz ideia, assim, de uma forma bem simples, bem breve, para o pessoal entender mais ou menos o que é e como a gente espera que vai funcionar, né? Porque a gente ainda não sabe bem. Bom, eu acho que o metaverso, querendo ou não, a gente já está sendo estimulado por ele já há alguns anos, tá? Sendo na indústria cinematográfica, nos filmes, sendo nas redes sociais. Jogos. Então, a gente já está sendo estimulado por isso, a gente nem percebe, né? O que acontece? As tecnologias, elas, não falando tecnologicamente, a tecnologia em si, mas como ela influencia para a gente, né? Então, nós temos vários estímulos ao longo do tempo que vem desenvolvendo, e não é de agora. Começou lá na indústria, nos filmes, né? Uhum. A gente olha, às vezes, tem um filme lá de 2009, por exemplo, com o Bruce Willis lá, que é uma cópia, né? Onde se fazia uma cópia. Sim. Né? Então, você ficava em casa, e aí você se projetava no mundo, e essa pessoa fazia o seu papel no mundo, sabe? Então, nós temos aí um filme, por exemplo, Second Life, por exemplo, lá de 2003. O filme não, um jogo, né? Uhum. Onde se cria um mundo virtual, você vive um mundo virtual. Então, aí vem as moedas digitais, agora as blockchains e tudo mais e tal. Então, o que acontece? Aí vem as redes sociais, né? Tem aquela palavra, eu tenho uma vida na rede social, a vida real, sabe? Então, o que acontece? Nós estamos sofrendo vários estímulos de várias peças, tecnologias, e que em algum momento elas vão se juntar. E quando elas vão se juntar, elas vão criar um mundo paralelo. Então, até fui pesquisar sobre metaverso, né? Então, o meta seria um mundo paralelo, né? Então, o verso é um universo. Então, é um universo paralelo. Então, o que a pandemia também ela vem um pouquinho disso? Porque o mundo hoje ele é feito de... O que a gente entende? Como é que eu olho o mundo? São micros comunidades. Essas comunidades, por exemplo, um grupo de amigos. São uma pequena comunidade que tem afinidades, sendo modo de vida, no modo de pensar, se divertir e tudo mais. Um grupo de WhatsApp é uma microcomunidade que discute um assunto e tem afinidades com aquilo. Uma rede social, por exemplo, um usa o Twitter, outro usa o Instagram. Então, são microcomunidades. E aí tem o que se entendeu na pandemia, né? E não entrando na questão da doença, da política, mas assim, a situação, ela demonstrou, por exemplo, que quantos por cento da população do mundo talvez gostaria de ficar em casa, não interagir com o mundo. Então, por exemplo, quantas por cento da população não foi contra ao ficar em casa? Quais são os países que mais tiveram restrição e menos tiveram desconforto para a população? Não, eu não gosto disso, não quero isso, não. E isso demonstrou, por exemplo, a fragilidade de cada país ou o quanto aquele povo ou aquela comunidade estão aderentes, por exemplo, a uma imposição social. A quantas pessoas, por exemplo, gostariam de viver em casa e não sair de casa. Então, o que eu olho? O metaverso, ele só demonstrou o seguinte, olha, nós temos tantos por cento da população do mundo que não gostaria de interagir mais com o mundo real. Inclusive, saiu uma matéria na Gazeta do Povo que é o síndrome da gaiola, de um conjunto de jovens que não querem mais voltar para a escola. E a dificuldade de sair da gaiola, né? Interagir. Só que ele quer viver, ele quer postar no Instagram, ele quer ter uma vida social, mas não interagir com o mundo real. Então, o que isso demonstra? Então, se eu abrir um mundo paralelo virtual, onde tem um conjunto de pessoas que não querem mais interagir, mas gostariam de ter uma vida, é um mundo digital, ele é uma interação em tempo real, onde que eu crio tudo lá dentro. E aí eu tenho, por exemplo, assim, eu vou ter lojas, vou ter faculdades lá dentro, tem uma série de coisas dentro do mundo paralelo, que ele não é obrigado a interagir com o mundo real, mas tem essa oportunidade de mercado lá. E eu tenho um conjunto de pessoas que essa pandemia talvez trouxe um número para essas empresas, assim, quantas pessoas, por exemplo, por que o Facebook está incentivando isso? Porque ele entendeu na mídia social dele quantos por cento dos usuários não querem sair de casa, queriam ter ficado em casa. Quer dizer, se eles querem ficar em casa, mas eles precisam viver.
Nós tivemos o filme Matrix, por exemplo, que é um exemplo disso. Por exemplo, existe a possibilidade de eu viver em casa, porque eu preciso ter a minha mente ter uma vida, mas não necessariamente pode ser a real, ela pode ser a virtual. E dentro da educação, de repente, eu posso frequentar uma sala de aula lá em São Paulo, presencial, com o meu avatar, digamos. Eu crio e participo. Poderá ser? Pode. Eu vou muito além disso. Hoje nós temos, eu olho um pouco mais assim, que são um grupo de pessoas também são críticos ao nosso sistema. O sistema financeiro, o sistema de país, o sistema que a gente vive de religião, economia e tudo mais. Então, por exemplo, a moeda digital, ela veio e fala assim, olha, é uma moeda que nenhum governo interfere nisso. É o mundo que interfere. Tá? E aí, o que acontece? Se eu crio um mundo paralelo, esse mundo paralelo não tem país, é um mundo aberto. Se eu crio uma moeda lá dentro, é uma moeda lá dentro, não tem nenhum governo interferindo naquilo. Tá? Eu posso criar uma faculdade lá dentro e ensinar o que eu quiser, não tem nenhum MEC, um órgão regulamentador. Então, o que acontece? Nós tínhamos vários, por exemplo, o próprio filme Casa de Papel, por exemplo, é uma crítica sobre o sistema financeiro. Quer dizer, se um governo pode imprimir dinheiro... Por que eu não? Por que eu não posso lá imprimir também? Porque eles não roubam, eles só imprimem o dinheiro deles. Isso é uma crítica do sistema. Então, existe um grupo de pessoas que estão muito críticos ao sistema econômico e financeiro que a gente tem. E o metaverso, se eu crio um universo paralelo, onde que eu não tenho país, eu não tenho nenhum governo ditando a economia, nem dizendo o que eu vou estudar ou deixar de estudar, o que eu preciso fazer ou deixar de fazer, eu crio um outro mundo e aí abre-se um outro leque total. Possibilidades infinitas. Possibilidades infinitas, porque tudo isso é um negócio. Eu só tenho que entender o seguinte, porque hoje como é que o mercado financeiro vê? Cada pessoa é uma unidade de negócio, ela come, ela estuda, ela se diverte, ela sabe? Então, ela consome. Dentro do universo paralelo, o que ela pode consumir lá dentro, que ao invés dela consumir no mundo real, ela vai consumir lá dentro. Então, essa é uma análise que a gente tem. Então, resumindo, o metaverso é um movimento de unir um conjunto de tecnologias, mídias sociais, moedas digitais, né? Para atender um grupo de pessoas que não querem mais interagir com o mundo real, mas querem ter uma vida social sem sair de casa, nem que seja no mundo digital. Muito bem. E hoje já é possível, inclusive, gerar renda dentro de algumas plataformas dessa e tem gente que vive assim já, né? Eu conheço pessoas assim que, por exemplo, no mundo real, eu tenho que construir o meu avatar. Eu, como pessoa, tenho que estudar anos, tenho que fazer faculdade e tudo mais. E para mim conseguir, talvez, gerar aquilo que eu quero. Eu quero ter uma boa qualidade de vida, eu quero viajar, conhecer o mundo e tal e coisa. E um monte de coisa. Tem gente que o serviço dele é pegar um avatar do zero, porque ele não, né? Ele constrói essa vida ideal que esse cara queria ter e fala assim, você quer comprar essa vida? Custa tanto. Olha só. E aí o cara vende, o cara entra no mundo, o cara entra no mundo digital já com, por exemplo, com status, sem precisar construir, né? Então tem muita gente que é especialista nisso e eu diria assim nos jogos, né? Tem o Second Life mesmo, o cara entra, ele constrói, ele adquire um certo nível dentro do jogo e depois ele vende isso e aí começa um jogo de novo. Só que como ele já faz isso várias vezes, ele já sabe o caminho das pedras. Então, é a mesma coisa que aquela pergunta. Se você voltasse aos 10 anos, o que se faria de novo? Então, esse cara que constrói vidas no mundo digital, ele sabe disso. Ele construiu uma vida, ele já sabe. Ele volta e construi de novo. Ele sempre vai construindo melhor e isso ele vai vendo uma vida melhorada no mundo digital e ele ganha mais grana com isso. Então, isso já acontece nos jogos. Eu imagino que deve acontecer o metaverso. Esse metaverso é uma discussão ainda. Tem uma série de tecnologias que deve acontecer. Por isso que depende de tecnologia, por exemplo, rede móvel de 5G. Tem uma série de estrutura tecnológica para atender essa velocidade, porque é em tempo real. Nós estamos aqui conversando, se nós estamos no mundo virtual, para a gente ter o mesmo sincronismo aqui de conversa, a minha conexão tem que ser boa, a sua também, a sua também. Sim. Então, isso depende de infraestrutura e tecnologia para atender que se isso aqui fosse um metaverso, eu sentado lá na minha casa, na cama, do jeito que eu tivesse, ou na minha cadeira, eu tinha que estar no mesmo tempo. Aqui. Isso, eu tenho que estar no mesmo tempo de resposta todo mundo. Então, existe uma evolução de tecnologia que está se caminhando, que logo isso se torne possível. Agora, a pergunta é, será que quantos por cento da população vão querer isso? Aí eu vou querer ficar no mundo real ou como é que eu vou ser obrigado a interferir isso? Então, o que a gente entendeu? Que isso deu um boom na internet, um monte de gente pesquisando sobre metaverso, e depois tem um monte de pessoas não pesquisando mais. Então, isso demonstrou o seguinte, quantos por cento realmente entraria?
E eu acho que foi um processo de experimentação para saber o seguinte: se eu rodar agora um mundo paralelo, quanto eu vou conseguir viabilizar ele com a quantidade de pessoas que tem disponível para isso? São interessados, né? Mas é mais ou menos isso. E quando a gente abre um universo, a mesma coisa que um Brasil na década de 500, lá no descobrimento. Eu tenho que criar mercado, eu tenho que criar loja de roupa, eu tenho que criar, sabe, uma série de coisas lá dentro, mas de forma digital, sem precisar ter uma indústria, nada físico. Bom, você falou sobre a construção da formação e a gente acompanhou no Senac a formação na vida real das confeiteiras profissionais. Vamos ver como foi? Hoje é um dia muito importante aqui para o Senac, né? Olha, Larissa, um dia muito feliz para nós, né? Como a gente costuma falar aqui, né? Que a nossa missão é educar para o mercado de trabalho. Mas como eu sempre falo, né? A nossa missão maior é mudar a vida das pessoas. Então hoje nós estamos encerrando aí uma formação de 10 meses, Larissa, 400 horas, o curso de confeiteiro profissional. Então nós estamos aí colocando, disponibilizando ao mercado mais seis confeiteiras profissionais, tá? Que estão devidamente preparados para trabalhar toda essa parte da confeitaria fina, enfim. Né? Como eu sempre falo, Larissa, nós temos 2 objetivos aqui: formar mão de obra qualificada e muitos a empreenderem, constituir um negócio próprio. Então, assim, é uma alegria para nós. E ao longo desses anos que nós estamos aqui, que o Senac Medianeira está aqui presente, quantas formações nós tivemos, quantas transformações de vida. Então, uma alegria danada, né? Vocês podem perceber esse momento, né, de projeto integrador. E o projeto integrador, Larissa, é quando o aluno aprende o fazer fazendo. É o momento onde que ele coloca em prática tudo aquilo que ele aprendeu ao longo desse tempo de formação. Então, assim, dizer que é um momento importante para nós e a gente gosta muito desse momento, não é por causa das guloseimas, mas é por causa da transformação que acontece na vida das pessoas. Chefe Tomazoni é o professor dessas meninas aqui, né? Com certeza, professores, tutores dessa galerinha aí, sensacional, as meninas maravilhosas, que ficaram 10 meses aí comigo na cozinha, segunda, quarta e sexta aí, para aprender, vamos falar assim, um pouquinho da confeitaria, que é um universo gigantesco, né, Lari? Então hoje o Projeto Integrador é trazer um pouquinho do que elas aprenderam durante o curso em relação aos salgados, doces, bolos, até doces, geleias e pães, né? Então para mim é gratificante, que nem eu comentei antes, voltar novamente a dar aula, a ser professor e tutor, a gente repassar, ver com que as alunas se desempenharam, conseguiram colocar em prática aquilo que a gente passou, aquele ensinamento, que seja pequeno, mas que vão levar às vezes pro resto da vida, e que nem até a própria Fran falou, né, que vai transformar. Ela tá vindo fazer um curso para trabalhar à noite, né, para trabalhar durante o dia, para ficar com a família e para trazer um sustento dentro de casa. Então é maravilhoso. O Senac tá aqui novamente com mais uma turminha de confeiteiro profissional, né, Lara? Então é bom visar isso. E também quem está em casa e fala assim, nossa, tem esse curso, como que é? Vem pro Senac, entra no site, procura mais informação. A gente já está com inscrições abertas para o próximo confeiteiro. Vai acontecer novamente à noite, segunda, quarta e sexta aí. Então mais 300 horas aí para a gente fazer bastante coisa gostosa e diferente nessa cozinha aí, né, Lara? E vocês vêm degustar, né? Com certeza. Os confeiteiros saem desse curso, então, prontos para o mercado de trabalho e, inclusive, para empreender. Isso, pronto para o mercado de trabalho, né? Já podem sair, levar o currículo, mostrar que elas têm essas habilidades. Se você chegar lá na panificadora do seu João, lá, o seu João fala assim, ó, faz um bolo, faz um pão de ló, faz um salgado, faz uma coxinha, um pastel. Elas têm conhecimento, elas sabem as técnicas, elas vão poder colocar em prática e fazer. Ou para quem vai querer fazer em casa, começar a vender, pegar encomenda de aniversário, casamento, por aí vai, né? Então tem toda essa relação também, Lari. Terminando o curso hoje, tá bem feliz, tem uma história muito bonita, a gente ouviu a sua história aqui. E como está sendo para você esse momento? E como que você espera daqui para frente depois de terminar o curso? Sim, agora este momento de muita emoção, né? Llevamos já 3 dias hoje com muita correria, muita emoção, né? E agora, daqui para frente, seguir preparando, né? Estudando, porque isto aqui é como uma base, né? Depois, agora, vamos ir melhorando. Quizás a unos años eu volte para cá como chefe profissional, né? Em nome de Deus, esse é meu honor. Obrigada. Com certeza, meus parabéns e muito sucesso.
Sandra, essa parte do projeto integrador é muito importante na formação, né? Isso, Larissa. O projeto integrador dessa turma de confeiteiro, eles escolheram, né, uma temática que foi abordada durante a execução das competências do curso, né, de confeiteiro profissional, né? Então foi a temática relacionada ao café colonial. Então os alunos tiveram a oportunidade, né, durante o curso, de estar estudando mais sobre como isso era desenvolvido, realizando um plano de ação, com algumas ações específicas que cada aluno teria que realizar, né, para conseguir colocar em prática hoje essa ação aqui e concluir o curso assim com bastante êxito, articulando então todas as competências necessárias do curso para a formação do confeiteiro profissional. As confeiteiras saem daqui então aptas a fazer um café desse daqui tranquilamente e outros pratos também. Exato, então nesse momento de hoje, né, elas tiveram essa oportunidade de estar mostrando essas produções, né, produções todas elas feitas e realizadas aqui no nosso ambiente pedagógico, né, com estudo, né, sobre esses preparos, sobre esses mantimentos, né, esses insumos que são necessários também para essas produções, porque além da produção existem muitas outras coisas que antecedem, né, esses preparos, então com certeza elas sairão com todas as competências necessárias aí para serem futuras confeiteiras com excelência. Parabéns para essas meninas, as novas confeiteiras aqui de Medianeira. E é realmente muito importante essa busca do aperfeiçoamento enquanto a gente ainda não está lá no digital, no metaverso. Eu acho que estão precisando fazer um curso lá também, né, Larissa? Nós vamos fazer, né, Roberta? Vamos, está preparando faz tempo, mas agora esse ano sai. Bom, gente, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, já já a gente volta. Há 27 anos de dedicação, paixão e comprometimento. Hoje, celebramos o nosso 27º aniversário como sua imobiliária de confiança. Durante todo esse tempo, temos tido a honra de ser parte de histórias que moldam vidas e comunidades. Graças a você, nossa jornada tem sido incrível. À medida que olhamos para o futuro, estamos determinados a continuar oferecendo os melhores serviços e soluções imobiliárias. Agradecemos por sua confiança e parceria até hoje, que ela perdure ainda mais tempo. Espaço 3, há 27 anos, a marca forte em imóveis. O Chapas Grill é o restaurante e pizzaria perfeito para a sua família, com a qualidade de quem é referência no mercado. O nosso cardápio é composto pelos principais clássicos regionais, com os ingredientes da mais alta qualidade. Servimos diariamente, buffet livre e por quilo, saladas, pratos quentes e chapeados todos os dias. À noite, nossas deliciosas pizzas, porções e várias opções à la carte. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda a mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Aqui na Unidunité, resgatamos a essência da infância. O simples funciona e faz a diferença. Aqui, a brincadeira é levada a sério. A rotina do brincar é planejada e aplicada com muito amor e dedicação. Muito mais que um brinquedo, brincar é socializar, é se comunicar por uma linguagem única, é se encantar e preferir o simples, é ser criança, é viver. Unidunité, brincando com você. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras.
Escritório Contábil Águia. Voltamos do nosso intervalo. Bom, no final de abril a gente acompanhou a Feira Avesui, que é a maior feira de proteína animal da América Latina. Vamos ver? Hoje nós viemos para Lar Centro de Eventos para acompanhar a Avesui, a maior feira de proteína animal da América Latina. A RZ está presente aqui na feira e é muito importante, né, para a gente ter uma feira dessa aqui, dessa magnitude aqui em Medianeira. Com certeza. Essa feira é realizada uma vez em Florianópolis, né? Graças a Deus conseguiram trazer para Medianeira pela questão da localização, né, por causa do Mercosul, e pela estrutura que a LAR fornece aqui, né? Então, para nós é excelente ter a oportunidade de poder participar de uma feira internacional aqui em Medianeira. Como está sendo a participação de vocês esse ano? Tá bom, a gente está considerando uma situação pós-Covid, mas está reagindo muito bem. A gente achou que ia ser até um pouco pior, mas o mercado está reagindo muito bem, o pessoal está participando. Não está sendo a mesma coisa que os anos anteriores, mas está excelente. Considerando pós-Covid, está muito bom. Esperando fazer bons negócios, hein? Sim, com certeza. Já aparecendo alguma... Por ser início de feira, né? Já está... Para nós está muito bom. Estamos satisfeitos. Humberto, essa feira é muito importante para todo o setor de agro, né? Não só suínos e agro. Sim, é uma feira muito importante para o agronegócio de uma maneira geral, claro que especificamente para o setor de proteína animal, né, o que envolve principalmente aves, suínos e peixes, porque é um evento direcionado bastante à apresentação de tecnologias. São tecnologias que vão depois, ao longo dos próximos meses, anos, estar dentro do campo, gerando melhor produtividade, o que por consequência gera melhor rentabilidade ao produtor. Então é um espaço para tecnologia e também um espaço onde o produtor pode fazer negócios, interagir com essas empresas expositoras, né, que nesse ano são cerca de 100 expositores aqui. Nós somos muito orgulhosos de ter essa feira aqui em Medianeira e a razão por ter sido escolhida a nossa cidade para fazer a feira é porque é um centro do agro, né? Sim, a Medianeira é um ponto central dentro do que nós chamamos de agrocluster, né, que envolve toda uma cadeia produtiva, todos os elos de produção. A cidade tem aqui duas importantes cooperativas, mas assim toda a região oeste ela tem essa força do cooperativismo na produção de suínos, aves, e são investimentos que têm sido feitos não só para ampliar a produção, mas para ampliar a distribuição, exportação dessas carnes, chegar ao varejo com embalagens, com produtos diferenciados. Então tem sido um grande esforço. Por isso nós trouxemos o evento aqui para Medianeira, porque é um polo. Medianeira está muito próximo, por exemplo, da Argentina e do Paraguai, produtores de grãos com importância, porque grãos, né, soja e milho é base alimentar de suínos e aves. Há investimentos muito fortes de infraestrutura, né? Sabemos que está em andamento a Ferroeste, inclusive que vai ligar até o oeste de Santa Catarina, Paranaguá. Então o município, vamos assim dizer, é o polo central de todo esse movimento, né? Por isso nós trouxemos o evento para cá, para estar mais próximo dos produtores e de toda a cadeia produtiva. Com certeza é uma feira que agrada tanto aos produtores quanto também às empresas locais que vêm para cá para fazer esse negócio. Sim, nós temos aqui várias empresas aqui da região que estão presentes aqui. É um evento com empresas do Brasil todo, algumas até internacionais, mas é uma boa oportunidade porque mesmo que não seja um negócio direto com o produtor, você tem o B2B, né, empresas que comercializam para empresas. Então, é uma oportunidade também para as empresas locais, para as empresas da região estabelecerem parcerias, negócios com essas empresas que de repente têm uma atuação global ou uma atuação aqui no país. Então, eu acho que ganha toda a cadeia produtiva, desde o produtor no campo, as empresas,
E o próprio município no sentido de que a vinda de pessoas movimenta economicamente o município, seja rede hoteleira, turismo e tudo mais. Então acho que é um pacote completo de coisas boas que a Evento traz para cá. Prefeito, essa é uma feira muito importante aqui para a nossa cidade, né? Gerando negócios e trazendo inovações. Muito bem, uma feira, Larissa, que atrai muitas pessoas aqui para o nosso município, que fomenta negócios importantes, aliás, negócios que são da natureza do nosso município, da nossa região, que é a produção de alimentos, seja suínos, seja aves, seja peixes, né? Nossa região é conhecida em todo o estado, é conhecida a nível nacional, internacional, pelo potencial que tem. E uma feira como essa só vem para engrandecer ainda mais esse potencial do nosso município, da nossa região. Quando vem para a Medianeira, a nossa alegria é tamanha, né? Porque realmente traz para cá todo esse fomento, desenvolvimento, a atração de pessoas importantes desse segmento, traz para cá expositores importantes, o debate em torno do setor. E eu quero aproveitar aqui para parabenizar o Dr. Irineu da Costa Rodrigues por ter construído um espaço tão importante como esse, que é o Lar Centro de Eventos para eventos de tamanha magnitude. Portanto, estamos muito felizes em poder contar com a Avesui aqui no município de Medianeira. Parabenizar os expositores, eu já dei uma volta aqui, estandes muito bem montados, exposição feita com muita dedicação, com muito profissionalismo. E parabenizar também aos nossos queridos medianeirenses que já estão aqui acessando, buscando novidades, né, acessando novas tecnologias nesse segmento. Momento exatamente para que a gente possa, além de um momento de encontrar amigos, também de buscar novas tecnologias, novos aprendizados. Essa é uma feira realmente muito importante aqui para a região e para a América Latina toda. Mais né? um orgulho para a nossa cidade, né? É aqui, sediada aqui em Medianeira. Né? E a área do agro também é uma área que está sempre em desenvolvimento, né? Sempre tendo novas tecnologias, atualizações. E a gente acompanha aqui que é necessário, até porque a produção precisa aumentar, né? A nossa população vai aumentando e a produção precisa melhorar sempre. Eu vi quando a gente fala assim que a tecnologia está presente em todas as verticais, eu acho que nunca como antes no agro, né? A gente pode ver que a gente está dobrando a nossa produção. Eu vejo que quando eu vim do sítio também, né? Eu lembro que há 30 anos atrás, 25 anos atrás, alguém que colhia, por exemplo, 120 sacas de soja de paroqueira era uma excelente produção. Exato. Hoje o pessoal não baixa de 180, 200, tive um caso de Medianeira até 220, 230 sacas por aí, né? Então isso demonstra o quanto a tecnologia dentro do agro evoluiu muito, né? A própria LAR, por exemplo, ela tem toda uma pesquisa genética de melhor conversão, ração de carne, né? Por exemplo, o frango, né? A cada 1,7 kg de ração, ele produz 1 kg de carne. Então, isso é tecnologia pura que a gente desenvolve dentro do agro e vem alimentando o mundo, né? Porque esse crescimento da população tem tecnologia, senão a gente não tem mais desmatar, né? Acho que nós temos que preservar a natureza, mas ao mesmo tempo a nossa produção tem que aumentar para atender essa demanda de crescimento populacional. E é só com tecnologias, né? E quais as tecnologias que estão surgindo que podem impactar mais a nossa vida, o nosso dia a dia? Nós temos ainda num processo de transformação digital, né? Se for analisar voltando à pandemia de novo, né? 40% dos que recebia, por exemplo, benefícios do governo não tinha uma conta corrente ainda, né? Então, por exemplo, a Caixa Econômica abriu 26 milhões de contas digitais. Então, 26 milhões de pessoas que não tinham uma conta corrente ainda e hoje é uma conta digital.
Então você percebe que ao mesmo tempo que nós temos aqui um mundo conversando sobre metaverso e tudo mais, nós temos um outro mundo aqui no Brasil mesmo que não tem uma conta corrente, uma conta digital, não tinha acesso ao financeiro. Então existe um desequilíbrio grande. Mas isso faz parte do processo de crescimento, então, de desenvolvimento. Então tem pessoas que tem um grupo, uma comunidade que busca mais, tem uma fome, e tem a outra que é arrastada pelo processo, né? Isso não tem como fugir. Mas eu diria o seguinte: cada vez mais a gente vai estar sendo impactado com... Vamos pensar lanche, foods. Antes pedia um telefone. Hoje, quantas vezes pega um telefone para ligar? Hoje tem os aplicativos. Então, todo o segmento que a gente viu no nosso dia a dia, a gente vai acabar sendo impactado constantemente e cada vez mais pelo mundo digital. A gente teve um avanço muito grande nesses últimos 2 anos, né? Muita gente que tinha resistência a algumas tecnologias, a algumas utilizações, principalmente de celular, internet, foi obrigada a usar, e a maioria deles agora vai permanecer e vai evoluindo junto, né? Eu vejo para minha mãe, 76 anos, né? Agora tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp, tem YouTube. Tudo lá. YouTube e roda lá. Então, não tem. Eu acho que e as tecnologias não estão difíceis, ficam cada vez mais interatíveis, mais fáceis de usar. Então, uma outra mudança que a gente teve muito grande é no acesso à informação, né? Porque hoje, no passado, a gente não tinha informação. Hoje, o nosso maior desafio é qual é a informação, a melhor informação. A melhor informação, né? Porque a informação, a comunicação, eu vejo por essa entrevista mesmo aqui. O impacto não é o que eu falo, mas é quem escuta. Porque cada um que vai escutar, acho que tem um entendimento diferente. Então, e aí nós temos assim, a comunicação de quem está dando a comunicação vai dar na perspectiva dela. E quem está recebendo vai receber na perspectiva dele. Claro. Só que ao mesmo tempo a tecnologia me permite hoje, por exemplo, eu seguir as pessoas que eu quero. Então eu vou ter acesso às informações do jeito que eu quero. Eu não preciso mais esperar um jornal nacional, um Fantástico, uma Record News para ver, né? Eu seleciono as áreas da forma que eu quero e ter estimulado do jeito que eu quero as pessoas que eu acredito, né? Então, isso vai mudar, aí de novo, ainda mais as microcomunidades, né? Bom, vamos fazer mais uma pausa, porque a gente ainda tem muito assunto para falar. Já já a gente volta. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Quer ultra velocidade, a melhor conexão de internet? Viarnet Fibra, 400 mega por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao combo TV por assinatura e Watch Brasil. Viarnet Telecom. Uma nova identidade e o mesmo compromisso com a excelência. A Estofados Wilkins se transformou e agora é Wilkins Casa. Além de fábrica, agora somos uma loja completa. Aqui você encontra o melhor em móveis e decorações para a sua casa. Desde sofás confortáveis, mesas de jantar, cadeiras elegantes e os melhores colchões para o seu sono. Tudo para deixar o seu lar ainda mais aconchegante. Aqui na Wilkins Casa, o nosso objetivo é garantir o seu bem-estar e por isso trabalhamos com a máxima excelência no atendimento. Nossos clientes são a nossa prioridade e por isso estamos sempre prontos para atendê-los. Então venha conhecer o nosso showroom. Eu tenho certeza que nós temos tudo para o seu lar. Somos 8 bilhões de pessoas e não há uma igual à outra. As experiências, o DNA e a forma de ver o mundo. Crescer não é uma tarefa simples. Exige esforço, disciplina, vontade de evoluir. No Colégio Bertone, encontramos desafios que nos fazem ser melhores, corajosos. Cada momento deve ser vivido no seu respectivo tempo. Há tempo de brincar, de estudar e de se divertir. Nosso ensino é orientado à individualidade, às necessidades cognitivas e afetivas dos nossos estudantes,
desde a infância. Há 15 anos, o Bertone tem a certeza de estar no caminho certo. Por isso somos reconhecidos como ensino de alta performance, entre as 50 melhores escolas do Brasil e um dos grupos educacionais do sul do país que mais cresce. Somos assim, um Bertone para cada momento. Mais de 13 anos revolucionando o mercado da estética e mais de 50 premiações no segmento da beleza. A Clínica Estética Virtuosa promove bem-estar e qualidade de vida por todo o Brasil, oferecendo tratamentos sociais, corporais, depilação a laser, tudo isso com profissionais qualificados, pronto para entregar exclusividade, atendimento de alto padrão e conforto aos nossos clientes. Venha se surpreender. Agende sua visita e conheça a Clínica Estética Virtuosa. Já voltamos. Leandro, a gente está tendo aqui na região também um movimento que é o chamado Iguaçu Valley, que é relacionado à tecnologia, né? Como que ele está funcionando? Tem bastante gente aderindo já? Nós temos muitos empresários, até me surpreende, que inovação é sempre um assunto que atrai, né? Então, o pessoal sempre, uns participam mais ativamente, Outros mais curiosidade. Outros né? mais curiosidade, outros só observam para ver o que vai dar, sabe? É bem interessante, mas o importante é que as pessoas tenham a vontade de pelo menos olhar para isso. Então, eu sempre falo assim que os negócios, se eles não estiverem atentos para o mercado ou à inovação, pode ser que ele morre, né? Nós temos vários exemplos aí do passado de empresas. Não, eu sou líder do mercado, mas você pode morrer, né? Eu até estava dando risada lá na minha cidade, tinha uma sorveteria, né? Ela tem 40 anos, ela é líder do mercado, só tinha ela. De repente veio uma segunda sorveteria, o pessoal descobriu um outro sorvete e ela morreu, né? Não inovou. Então, e aí o que acontece? O Iguaçu Valley, ele é um movimento que é associado, ele é uma câmara técnica do CODEMED, que é o Conselho Municipal de Medianeira e Desenvolvimento, mas ele é uma evolução do núcleo setorial de informática, do empreender da ACIMI. Só que daí, assim, no passado a gente olhava que tecnologia era só inovação era só tecnologia. Não é, porque a gente senta lá um monte de empresas de tecnologia conversando sobre a mesma coisa. Tecnologia ela não acontece nas empresas de tecnologia, ela acontece quando vocês baixam o aplicativo, quando o nosso cliente começa a usar, quando existe a emissão de uma nota fiscal, e aí a gente entendeu que a discussão ela tem que ser um pouco maior, não só das empresas de tecnologia, mas sim como um contexto. E aí nasceu a Câmara Técnica, Iguaçu Valley. Hoje nós temos aí mais de 100 pessoas dentro do nosso grupo de discussão lá no nosso grupo de WhatsApp. E a gente nos reúne, a gente toma café toda segunda-feira, às 7h30, alguma panificadora, conversa sobre assuntos aleatórios. Nós temos que marcar um café numa panificadora sem glúten também. Vamos combinar isso. Eu conheço uma. Ah, muito bem. Muito bem. Vamos combinar lá, então. Vamos lá, Até porque a inovação ela se dá uma das principais coisas que nós estamos fazendo é o tour tecnológico. Mas o que é o tour tecnológico? A gente conheceu os projetos da Medianeira. A gente foi na Semear, foi na Frimeza, foi na LAR. A gente deve ir agora no Tiro de Guerra. Porque tem excelentes entidades. Nós podemos fazer um dia lá na Boa, né? Que tem excelentes projetos e a gente não conhece, porque a gente fica imergido nos nossos negócios. Claro. E tem muita coisa boa. E uma coisa que a gente discutiu é que a inovação ela se dá por conversa. Então, por exemplo, uma empresa, um advogado, às vezes conversando com uma empresa de alimentício ou com uma outra empresa. Diferentes, e aí, porque ela acontece uma necessidade, pode unir, porque uma necessidade, ela dá a inovação quando tem um problema, mas eu tenho um conjunto de profissionais de diferentes com habilidades que se reúnem para resolver o mesmo problema. Pensando no mesmo problema. E a Câmara Técnica é isso, nós estamos reunindo advogados, nós estamos reunindo professores, empresários de todos os setores e conversando sobre isso. E então na segunda-feira a gente toma café, na quarta-feira a gente faz um tour, a gente visita, né, a universidade e tal. E olha só, a gente começou a conversar, a gente começou a levar pessoas, promover com que pessoas comecem a conversar. E isso está gerando uma onda tão grande de que assim o quanto duas empresas que nunca se conversaram, se tiverem medianeira, mas juntam, pode gerar uma sinergia de um negócio, uma fortalecimento do negócio muito maior do que se fazia antes. Então, isso é um pouquinho que nós estamos fazendo hoje na Câmara Técnica. E ela está aberta para alguém que ainda queira participar? Ela é aberta, tá? Nós temos hoje um perfil lá no Instagram, que é Iguaçu Valley Medianeira. A gente divulga tudo lá. Tem um grupo do WhatsApp, para quem quiser participar, nos procure aí, que a gente adiciona, ela é aberta, a discussão é aberta.
E a gente convida todo mundo a participar, porque tem uma das missões nossa lá é cada um trazer uma pessoa diferente para enriquecer. Porque a conversa, a troca de experiência, e não importa o tamanho da tua empresa, o que você tem. Sim. Todo mundo tem alguma coisa a colaborar, uma experiência a colaborar. Nós temos uma coisa a aprender, né? E nós temos uma coisa a aprender. E não importa o tamanho que a gente seja, sempre tem algum estímulo que a gente pode escutar, aprimorar e aplicar no nosso negócio. Ideias, né? Isso. Ver o que deu certo para a tua empresa, o que eu posso alterar na minha, utilizar. Isso é muito importante, essa troca de informação, né? Então, a Camatec, no final da história, o que nós estamos fazendo? Fazendo as pessoas conversarem, e a gente está conhecendo o que tem em Medianeira hoje, já rodando há muito tempo, e que às vezes roda em microcomunidades e essas comunidades não interagiam. Muito bom. Bom, e a gente falava também no intervalo a respeito dos novos projetos de formação, né? Está acontecendo parcerias para que haja essa formação de nova mão de obra, né? A questão de formação de mão de obra, ela é uma todos os setores, né? Se tu conversar com qualquer empresa, eu tenho vaga, não consigo encontrar pessoas. Principalmente em Medianeira, né? Tem principalmente em Medianeira. Mas eu diria que hoje como um todo, né? Porque quando as empresas americanas vêm contratar em Medianeira, aqui no Brasil e vice-versa, demonstra o quanto o mundo está carente de mão de obra. Porque o que acontece? Em algum momento, a nossa educação ela enfraqueceu. Agora, qual é o estímulo? Aí cabe um trabalho de pesquisa que existem opiniões. Tem muita gente, mas tem muita gente que não está engajada. Então, como nós temos uma demanda muito grande e nós temos poucas pessoas com vontade de ir, crescer e tudo mais, não é o suficiente. Então, só que ao mesmo tempo a gente percebe uma geração nova agora vindo com uma fome muito maior que a geração anterior, tá? E quando eu falo assim, de novo, não estou generalizando. Vamos dizer o seguinte, nós temos um percentual da geração anterior e nós temos um percentual maior nessa nova geração querendo. Então, e uma coisa que a gente tem na tecnologia, aquela questão que a gente tinha lá, tem 40 anos de experiência, 20 anos de experiência, isso pouco importa. Exatamente. Nós temos hoje jovens de 17 anos no setor de tecnologia que produz muito mais que um profissional de 30 anos. Né? Que o importante é o resultado. Não, aquela questão de experiência já era. Até porque a tecnologia evolui muito rápido, né? Se você entender, só um exemplo. Eu tive no Mercado Livre em 2016, 17, acho que foi? Não, foi depois. 2019, vai uns 4 anos, 2 anos da pandemia, 2018... A gestora de tecnologia do Mercado Livre tinha 22 anos. Né? E ela gerenciava uma equipe lá na Argentina, em Buenos Aires, que tinha mais de 200 pessoas abaixo dela. Nossa. Que tinha muitos anos de experiência. Então, isso pouco importa. Então, o que nós estamos fazendo agora? A SWA, nesse processo de crescimento, eu não lembro se eu comentei, mas a gente fechou os indicadores do primeiro trimestre agora, a gente cresceu 92% sobre o primeiro trimestre de 2021. Isso demonstrou que nós crescemos também na questão de pessoas. E aí a gente começou a se esbarar na dificuldade de achar pessoas. E nós estamos montando agora uma matriz de desenvolvimento de capacitação. E a gente entendeu que aquilo que a gente precisa não é só a SWA. Qualquer loja de Medianeira ou qualquer empresa de Medianeira também precisa. Todo mercado hoje, né, Leandro? Todo mundo precisa. Então, nós estamos terminando de transformar a nossa matriz de desenvolvimento em matriz de competência. Então, a habilidade de conversar com o cliente, escrever um e-mail, atender um telefone, a habilidade de você olhar para a visão de dono, que é o funcionário também tem uma perspectiva de como se tivesse o negócio fosse dele. E você acha que essas habilidades que você comentou de atendimento, principalmente, elas foram um pouco afetadas por causa desse período da pandemia? Eu acredito que não. Eu acredito porque... hoje, a nossa formação escolar, ela não olha para isso. Se você olhar, por exemplo, nós não temos nenhuma disciplina de educação financeira pessoal. Nós não temos nenhuma disciplina, por exemplo, de entender como é que eu posso me comportar como um profissional. O que o mercado espera. Por exemplo, eu tinha disciplina de que estudava a Constituição Brasileira. Isso não existe mais. Então, tem uma série de coisas ao longo do tempo que a gente perdeu. E isso agora está impactando, porque o pessoal hoje não tem ideia do que... Porque não é só conhecimentos. Eu tenho que ter um conhecimento, eu tenho que ter um desenvolvimento comportamental e pessoal para aplicar também aquilo que eu aprendi. Então, isso um pouquinho que a gente está fazendo na empresa. Então, a gente está fazendo uma parceria com o Senac. O Senac também tem essas formação interna.
E a gente entende que mais de 50% da matriz de desenvolvimento de competências que a gente tem, porque a gente precisa para a SWA, ela é convergente a qualquer empresa de Medianeira. Com certeza. E aí vem a parceria com o Senac, e aí a gente vai envolver mais empresas nesse processo de formação. Porque a gente, ao longo do tempo, eu vejo muitos empresários falando assim, eu não vou formar tal pessoa porque ele vai para outra empresa. Sim, mas se ninguém formar... Ninguém vai ter. Ninguém vai ter. Então, alguém tem que fazer esse movimento. Porque eu entendo o seguinte, quanto mais profissional tem capacitado, menos rotatividade de pessoas eu vou ter, você está entendendo? Então, aí a gente gera uma onda... Cada vez mais as pessoas vão se capacitando. E cada vez mais as pessoas vão se capacitando. Ganham, né? E todos ganham. Então, essa é um pouquinho da ideia que nós estamos trabalhando lá. Bom, Scalabrini, a gente poderia ficar aqui conversando mais algumas horas, né? Principalmente sobre essa questão das tecnologias, inclusive do metaverso, que é algo que ainda está bastante controverso. A gente não sabe o que esperar, mas vamos deixar o tempo nos dizer. Eu diria assim, que o metaverso, nós estamos no processo de experimentação. Sabe quando você faz a degustação de um produto para ver quantos é aderente, né? Então, eu diria que assim... Mas está em degustação. Ele está em degustação. Mas eu diria que num futuro bem próximo nós vamos estar... Nós vamos estar convivendo com pessoas que que vivem um mundo, mas que não é o nosso e não saem de casa. E às vezes seja o nosso vizinho. Exato, porque tem joguinhos que as crianças criam, né, já o seu avatar e jogam, né, como se fosse elas mesmo. Pelo menos eu vejo minhas netas fazendo. Não entendo nada, mas eu vejo, né? E fazem, né? Essa geração como nova é a geração falou, digital, né? Essa geração que está vindo está com fome, né, desse saber, né? E vai, quem sabe, equilibrar, né, as coisas aí, Leandro. Eu diria que vai ser assim, a gente vai ter... A nossa geração, ela vai sofrer uma transformação muito grande. Até o final de nossas vidas, a gente vai ver um mundo muito diferente daquele que a gente nasceu. O que a gente tem que estar preparado emocionalmente e entender que isso não tem volta e não tem uma luta. A gente vai ter que aprender a se adaptar com essa nova geração, esse novo mundo que está vindo. Leandro, muito obrigada por participar aqui conosco, trazer tanta informação assim. Eu espero que volte mais vezes, quem sabe mais para frente, para falar um pouquinho mais sobre isso e também sobre a expansão e evolução da SWA. Fico sempre à disposição, eu gosto muito de conversar de tecnologia, compartilhar ideias, né? E cada dia é um dia, né? Então, fico aberto. E também, se alguém mais quiser me convidar, assim, vai bater um papo, a gente vai no UTF, no Moldura, mas enfim, fico aberto aí sempre que for possível. Obrigado. Obrigada, Leandro. Obrigada, Roberta. Obrigada, Larissa. E a nossa casa fica por aqui. Até o próximo programa. Because the teenage wedded and the old folks wished them well. You could see that Pierre, the true love of the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Said I said you, was it gonna show you never can tell.